Daniel capítulo 7, verso 25, lemos assim: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. A mensagem dessa manhã, ela tende a ser um pouco árida, porque nós vamos precisar se utilizar da história para a gente montar uma sequência, uma linha de tempo que nos ajuda a entender uma mudança que nos afeta como cristãos e adventistas do sétimo dia de maneira muito particular. É possível que alguns de vocês já tenham enfrentado algum questionamento sobre pessoas muito sinceras e até bem intencionadas, sobre os motivos que nos levam como movimento adventista a insistir na guarda do sétimo dia como um dia sagrado, um dia santo e separado por Deus para a adoração. Pois bem, eu utilizei uma obra baseada numa tese doutoral para montar aqui a nossa reflexão e o sermão desta manhã. Uma obra de Samuel Bacchiocchi, publicada com o título do sábado para o domingo, e foi por isso que eu utilizei isto como também o título do sermão dessa manhã. É uma obra acadêmica que investiga a transição da guarda do sábado para o domingo no cristianismo primitivo. E esse camarada Bacchiocchi argumenta, através de suas pesquisas e estudos, que a mudança não ocorreu com os apóstolos, e sim gradualmente sob a influência do paganismo e da pressão contra os judeus por parte do Império Romano. Bacchiocchi defende que os primeiros cristãos, especialmente os judeus cristãos, eles continuaram a guardar o sábado por séculos. Mas em Roma e Alexandria, dois centros importantes do Império no início da Igreja Cristã, lá houve uma adaptação progressiva ao domingo, impulsionada por fatores sociopolíticos e também teológicos, o que acabou culminando na oficialização dessa prática com um camarada que você já ouviu falar aí, chamado Constantino. Isso se deu no século IV da nossa era. Diferente da crença comum, que a guarda do domingo ocorreu naturalmente sob a orientação apostólica, essa mudança, nós vamos ver nessa manhã, ela aconteceu num processo gradual, influenciado por fatores externos, extra-bíblicos. Samuel Bacchiocchi, ele defendeu a sua tese de doutorado, e aqui eu queria dizer a você, é muito curioso, não é apenas uma tese de doutorado, foi uma tese de doutorado defendido na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, lá no Vaticano, em 1975. O título da tese, numa tradução livre, é Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica sobre a ascensão da observância do domingo no cristianismo primitivo. Ele não apenas teve o seu projeto de pesquisa aprovado por essa universidade católica, como ele defendeu esta tese, a tese foi aceita com distinção, a ponto de ele receber uma medalha de ouro do próprio Papa Paulo VI, em 1975, um reconhecimento acadêmico raro. Isso é notável porque a Pontifícia Universidade Gregoriana é uma instituição ainda jesuíta, e sua tese contradizia a visão católica tradicional de que, sobre a autoridade da Igreja, houve a mudança do dia de guarda. Bacchiocchi provou que não foi nem sob a autoridade da Igreja, mas um processo gradual
que é o que nós vamos investigar aqui hoje pela manhã. O primeiro elemento que contribuiu muito para essa mudança foi a hostilidade que os romanos tinham contra os judeus. Mas o que o Novo Testamento nos revela, e eu não vou nem entrar aqui nesse primeiro momento em textos do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, sob a tutela e a orientação e a influência da igreja, chamada agora de apostólica. Em Atos capítulo 13, o verso 14, na versão mais comum que temos na língua portuguesa, diz que eles chegaram a Antioquia, Psídia, e entrando na sinagoga, falando dos apóstolos, num dia de sábado eles se assentaram. No mesmo capítulo 13 de Atos, os versos 42 a 44, diz que não foi apenas na chegada a essa cidade, mas despedida a sinagoga, diz o verso 42 de Atos 13, rogaram-lhe os gentios que no sábado seguinte lhes falassem essas palavras. Quantas coisas temos nesse verso? Temos apóstolos chegando numa comunidade gentia, indo numa sinagoga no sábado e tendo um pedido dos próprios gentios que no próximo sábado eles os instruíssem. No verso 43 diz que despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os exortavam a perseverar na graça de Deus. Verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Repare que esta não é uma prática estranha à igreja apostólica. Em Atos capítulo 16, no sábado, verso 13, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Em Atos capítulo 13, você tem uma viagem a uma cidade gentia. Em Atos capítulo 16, num outro momento, onde não havia sinagoga, ou quem sabe uma dificuldade, eles usaram o mesmo dia, mas agora em meio à natureza. Quero lembrar a você que o concílio de Jerusalém ocorreu e é registrado no capítulo 15 de Atos, e lá não houve nenhuma discussão sobre a validade e a perpetuidade do sábado, diferente do que eles fizeram com o assunto da circuncisão. Agora, se o relato apostólico nos diz que a prática da adoração e da guarda do sábado, ela permaneceu dentro do contexto apostólico, vamos dar uma espiadinha agora na história. Você sabe que no ano 70 houve uma incursão do exército romano contra a cidade de Jerusalém, que levou à sua destruição. Essa crescente hostilidade entre judeus e romanos, especialmente após a destruição de Jerusalém, e a maioria de nós está familiarizado com essa destruição e a destruição do templo, mas houve também outras duas revoltas, mais ou menos 40 anos depois, e uma outra 60 anos depois. Essa de 60 anos depois, entre os anos 132 e 135 da nossa era, foi uma revolta chamada a Revolta de Bar Kokhba, ou Kokhba. Esse camarada, essa revolta leva o nome dele, mas foi uma grande insurreição dos judeus da Judéia, ali da região de Jerusalém, contra o Império Romano durante o reinado do imperador Adriano. Essa foi, como eu mencionei, a terceira e última grande revolta judaica contra Roma. A primeira, lá, que levou à destruição de Jerusalém na década de 60 e início da década de 70, a revolta chamada de Revolta da Diáspora, e essa terceira. Agora, essa terceira ela tem um significado interessante. Muitos dos judeus consideravam esse Simão Bar Kokhba como uma espécie de Messias, o tipo de Messias que eles esperavam ter encontrado em Jesus 100 anos antes. Mas após a destruição de Jerusalém por Tito, os judeus viviam sob constante repressão, a coisa era muito difícil para eles. E Adriano, inicialmente, ele demonstra alguma tolerância, mas logo ele muda a postura. Aí olha o que o imperador romano faz, que desperta o ódio dos judeus daquela região. Ele planeja a reconstrução de Jerusalém como uma cidade pagã chamada Aélia Capitolina. Ele proíbe práticas judaicas lá na cidade, como a circuncisão, por exemplo. E ele anuncia a construção de um templo dedicado a Júpiter no lugar do templo ali em Jerusalém.
E isso aí foram gatilhos que acabaram desencadeando nessa revolta de Simão Bar Kokhba, que ele, inclusive, alguns questionam, mas foi até considerado uma espécie de rei ali de Israel. E essa revolta teve algum sucesso. Por 2 anos e meio eles tiveram um governo independente, chegaram a cunhar moedas. Nessa moeda eles colocaram assim, ano 1 da redenção de Israel. Mas quando Roma decidiu agir, eles vieram com extrema brutalidade contra esse levante. Um camarada chamado Júlio Severo, general. E essa palavra adjetivada severo, ela vem desse camarada e da brutalidade dele, tem origem aqui. Ele foi enviado com um grande exército e ele cercou a cidade, desgastou tudo. Estima-se que mais de 500 mil de judeus morreram nessa incursão do exército romano, nessa década de 30 do segundo século. Milhares foram vendidos como escravos, as cidades foram destruídas, assentamentos judaicos deixaram completamente de existir. Os judeus foram banidos de Jerusalém e essa cidade passou a ser uma cidade essencialmente pagã. A província foi rebatizada de Síria-Palestina para tentar apagar o vínculo dos judeus com a cidade. Tudo isso é um pano de fundo para a gente entender o afastamento da igreja cristã do sábado, um sentimento anti-judaico extremamente exacerbado. Qual foi o resultado dessa revolta e dessa ida do exército romano para lá? A derrota marcou o fim de esperanças messiânicas armadas. Isso consolidou a diáspora judaica, que foi os judeus sendo espalhados para tudo quanto é lugar, e aquele lugar lá já não passou a ser a habitação deles, devidamente. O rabinismo passa a adotar uma postura mais espiritual do que projeto nacionalista. Aquele camarada Simão Bar Kokhba, ele antes que era visto como uma figura extremamente valorizada, passou a ser vista com ceticismo. E agora o que nós temos é uma transição entre o judaísmo do Segundo Templo para um judaísmo mais rabínico. Como eu disse, essas revoltas ajudaram no afastamento de Roma e da hostilidade contra os judeus. Agora, nos primeiros séculos da igreja cristã, você teve vários teólogos e vários historiadores, que são chamados de pais da igreja, e eles contribuíram para o abandono do sábado e a adoção do domingo, muitas vezes em contraste com o judaísmo. Eu queria chamar a sua atenção para o primeiro deles. Esse camarada, você deve ter ouvido ele por aí, é um tal de Justino Mártir. Ele publicou uma obra, um diálogo com um judeu chamado Trifão, e nessa obra ele estrutura basicamente os seus argumentos aí em 4 pontos. Primeiro, dizendo que o sábado era um sinal apenas para os judeus. Você já deve ter ouvido esse argumento por aí quando conversou com algum evangélico, protestante. Sinal apenas para os judeus. Pois bem, esse camarada aqui, como um pai da igreja, foi o primeiro a sistematizar essa ideia, tá? Ele também dizia que Cristo, Jesus, é o verdadeiro descanso. E que esse negócio de sábado aí não é o descanso. Que aquilo que foi feito pelos judeus, os patriarcas mesmo, Abraão, Noé, Melquisedeque, nenhum desses aí guardou o sábado, segundo a argumentação de Justino Mártir. E o 4º ponto dele, ele diz que o domingo agora assinala a nova criação em Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Tem um outro chamado Eusébio de Cesareia. Ele viveu aí quase 200 anos depois. Ele é considerado o pai da história da igreja e ele também vai apresentar uma tendência antijudaica nos seus escritos. Mas aí ele traz elementos novos que Justino não mencionou. Ele diz que, por exemplo, os judeus foram rejeitados, a destruição de Jerusalém é evidência disso. Ele diz que a igreja substitui Israel. Ele diz que a lei judaica era uma lei inferior e que em Cristo, pela graça e na nova aliança, você alcança um novo patamar. E ele agora diz que o domingo está sendo exaltado como sendo o dia da luz. O discípulo dele, chamado, ou melhor, antes do discípulo dele, circulou uma epístola chamada Epístola de Barnabé. E essa Epístola de Barnabé, ela não compõe o cânon sagrado. A igreja apostólica, ela rejeita isso como um dos livros que deveria constar no cânon sagrado. E por isso você não tem aí essa Epístola de Barnabé na sua Bíblia. Mas nessa Epístola de Barnabé diz que os judeus teriam interpretado mal a lei, diz que o sábado era um símbolo apenas, tinha efeito simbólico, e que os judeus estavam agora completamente fora da aliança.
A epístola de Barnabé não apenas rejeita o sábado, mas nega a continuidade do judaísmo como povo da aliança. Eles foram substituídos pela igreja cristã, segundo essa obra. Aí você tem um camarada no terceiro século, ano 215, chamado Clemente de Alexandria. Não tem como você estudar a história da igreja primitiva sem você se esbarrar com estes nomes que eu estou dizendo aqui para vocês. São os mais famosos. E esse pessoal construiu argumentos para a transição do sábado para o domingo. Esse Clemente de Alexandria, ele vai seguir uma linha alegórica. Ele diz que o sábado literal, a prática do sábado literal é antiga, mofada, e que ela precisa ser substituída por uma prática mais espiritualizada. Clemente vai adotar uma coisa que eles começaram a chamar de oitavo dia, representa a ressurreição, a nova criação em Jesus Cristo. Aí sim, você tem um discípulo de Clemente de Alexandria, um tal de Orígenes, esse também bem famoso. Esse vai seguir na mesma linha do seu professor. Ele diz que o sábado é como uma sombra e o domingo como uma grande realidade espiritual. Eu abro aspas na sua homilia sobre Gênesis, ele diz: o sábado era uma sombra, mas o oitavo dia é realidade, o verdadeiro descanso. Todos esses camaradas que eu citei aqui para vocês, superficialmente, eles prepararam o terreno teológico e cultural para a transição do sábado para o domingo, em parte como forma de romper com o judaísmo para afirmar uma nova identidade cristã. Meus irmãos, eu devo estar falando desses 5 camaradas aqui há cerca de 7, 8 minutos. Samuel Bacchiocchi, na sua tese, gastou 5 anos fuçando os documentos da igreja nas bibliotecas do Vaticano para poder compor e sintetizar o pensamento, provando nos próprios livros e registros históricos da igreja que estes camaradas, em suas obras, começaram a argumentar na direção que eu acabei de sintetizar para você em 7 minutos. Sábado é uma sombra, era sinal para judeus, o domingo é a grande realidade, a igreja substituiu Israel. Tudo isso ele foi obra por obra, página por página, olhando e pesquisando. E é por isso que ele recebe uma medalha de distinção, porque do ponto de vista histórico, sua tese é irretocável. E você vê, o cara consome a vida e as energias, né, dentro de uma biblioteca por 5 anos, e a gente tenta aqui em menos de 10 minutos se apropriar disso, né? Pois bem, 2 grandes centros promoveram essa mudança. Um em Roma, capital do Império, e outro em Alexandria. Vamos lá. A mudança do sábado para o domingo, ela não foi de origem apostólica, mas ela resultou da influência desses 2 grandes centros, Roma e Alexandria. Roma agiu por razões políticas, razões sociais, e Alexandria era quem ofereceu a base teológica para rejeitar o sábado e adotar o domingo. Roma foi a primeira a adotar o domingo, ela foi a primeira a adotar o domingo como dia de culto, principalmente por causa de 3 razões. Um antijudaísmo crescente, que a gente já mencionou, uma influência pagã, a adoção de um dia que já era incomum com as culturas pagãs, e a autoridade da igreja romana que diz: é isso aqui que nós vamos fazer agora. Já em Alexandria, a construção do pensamento era uma tendência alegórica. Era o texto não sendo encarado de maneira literal. Os filósofos de Alexandria, muito influenciados pela cultura, pela filosofia grega, pelo platonismo, eles se permitiram ser influenciados pela filosofia comum para tentar enxergar o texto bíblico. O texto bíblico não era suficiente, você precisava empregar nele a tua sensação e a tua percepção em cima do texto sagrado. Então, trocando por miúdos, é mais ou menos assim. A filosofia platônica dizia que nós vivemos dentro de 2 realidades: o mundo material e o mundo ideal, o mundo das ideias. A filosofia é quando você consegue entender o que é o mundo ideal. E tudo que é ligado à matéria, a prazer, tudo que é ligado àquilo que você pode tocar, pode provar, pode experimentar, isso é ruim. Para você evoluir no espírito, você tem que abandonar meio que as coisas materiais para você ir nas coisas da ideia,
que seriam as coisas espirituais? O que os filósofos de Alexandria fizeram? Eles começaram a olhar o texto bíblico, passando pelo filtro da filosofia grega. Essa é a razão porque, como herança católica, nós vemos o sexo como sendo alguma coisa ruim, suja, escondida, como existe tanto estigma em relação à intimidade de um casal, porque tudo que está ligado à matéria e ao prazer deve ser, de certa maneira, rejeitado, porque você tem que elevar seu espírito. Por isso as pessoas têm medo de, algumas delas, por exemplo, de enriquecer, de ganhar dinheiro, porque é material, é baixo, é vil. Tudo isso, gente, essa estrutura de pensamento aqui do Ocidente é influenciada por esses camaradas que viveram há muito tempo atrás, e isso influenciou a própria religião. O texto bíblico já não foi mais suficiente. Esses filósofos disseram, agora analisando o sábado especificamente, o sábado é uma coisa que é vista toda semana, ela é material. Essa restrição das comidas, essas práticas dos rituais judaicos, tudo isso aí é mofado. Você tem que encontrar uma elevação espiritual para todos esses símbolos. E aí, que bonito é, né? O sábado é uma coisa para aqueles desobedientes do deserto. Em Cristo nós encontramos o verdadeiro descanso. E aí você emprega significados alegóricos a realidades e mandamentos explícitos. E é por isso que as pessoas pensam do jeito que elas pensam, mesmo sem saber a origem desses pensamentos. Pois bem, se você tem razões políticas, sociais por parte de Roma, que é um afastamento desse povinho chato, dessa província horrorosa lá da Judéia, você tem uma forte influência filosófica de Alexandria, só que agora eles encontraram a razão perfeita para fazer essa transição, especificamente do sábado para o domingo. A escolha do domingo como novo dia de culto cristão, ela não pode ser entendida unicamente por causa de motivos negativos antijudaicos, porque senão eles poderiam ter, inclusive, escolhido a sexta-feira para um dia de culto. Afinal de contas, foi o dia que o nosso Senhor morreu, é o dia da paixão de Cristo. A gente pode dizer que o antijudaísmo criou a necessidade de substituir um novo dia de culto, mas não determinou a escolha específica do domingo. As razões para que o domingo pudesse ser escolhido como dia, aí você tem uma existência de uma rica tradição bíblica que associasse Deus e Cristo ao poder e esplendor do sol. Bem poderia, se a gente pudesse encontrar essa conexão, pensavam eles, a gente poderia adotar aqui a prática, a influência pagã e ao culto ao sol. Eles foram e desenvolveram um papel importante na adoção do domingo como dia do culto cristão, especialmente em Roma. E aí Samuel Baquel vai argumentar que essa tradição foi facilitada pelo contexto religioso do Império Romano, onde o solis invictus, o sol invicto, era amplamente venerado. O culto ao sol no Império Romano, desde tempos antigos, das diversas civilizações, eles adoravam o sol como uma divindade. Lá no contexto, inclusive, do Império Romano, na capital, esse culto aos solis invictus, era um dos principais sistemas religiosos do Império Romano, especialmente entre os soldados e a elite política. Isso teve forte influência e apoio de imperadores como Aureliano, que oficializou o culto dos solis invictus e estabeleceu o dia do sol, o domingo, como um dia sagrado, favorecendo sua aceitação entre os cristãos que buscavam uma identidade distinta do judaísmo. E aí você tem no quarto século um camarada muito pragmático chamado Constantino. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores responsáveis para consolidar a observância do domingo. Baquel que ele chega a afirmar que a decisão de Constantino de tornar o domingo um dia de descanso legal foi um marco importante, destaca a mudança, mas essa mudança já estava bem avançada nos 2 séculos anteriores. Constantino, com seu decreto, ele não só oficializou a prática cristã do domingo, mas ele também fez com que a associação do sol fosse mais visível, enquanto, ao integrar o cristianismo um contexto político e social dentro do seu próprio império. Aí, após a sua conversão ao cristianismo, ele começou a misturar um monte de coisa que a gente sabe. Houve uma mistura, um sincretismo entre práticas do cristianismo e as práticas do paganismo. Ele começa a pegar elementos cristãos ou ideias cristãs e começa a associar a símbolos pagãos. Daí surge um monte de coisa que se tem até hoje.
E a mudança do sábado como um dia de guarda para o domingo foi mais uma dessas associações. Facilitou. E muitos cristãos pensaram o seguinte: olha, pensamentos e argumentos missionários. Olhe para mim, inclusive, aqui. Faço uma pausa. Talvez um dos argumentos mais perigosos para um afastamento da igreja aos princípios vitais sejam os argumentos missionários. Para a gente alcançar determinados grupos de pessoas, nós rebaixamos a norma. Para a gente parecer mais acessível a determinadas pessoas, nós começamos a negociar determinadas coisas. Coisas estéticas, formas de culto, liturgia, tipo de música. Abre uma brecha aqui, dá uma flexibilizada ali, afinal de contas, o que a gente quer é levar Jesus. E as pessoas precisam ter uma experiência com Jesus. Mas você sabe que os últimos 30, 40 anos têm demonstrado, especialmente aqui neste país? De 30, 40 anos para cá, vários argumentos missionários foram utilizados por religiões não denominacionais para alcançar os sem igreja. E a minha pergunta é: o que esta nação tem se tornado em termos de cristianismo? Temos visto um avanço da fé cristã no país? Ou estamos a passos largos seguindo o caminho da Europa de uma apostasia quase que generalizada? Cuidado com os argumentos missionários. Antes de Constantino, muitos cristãos ainda observavam os sábados. Mas com a oficialização do domingo, o sábado passou a ser cada vez mais visto como uma prática judaizante. A observância do domingo ela foi incentivada como símbolo de identidade cristã agora. O decreto de Constantino não proibiu o sábado, mas valorizou o domingo e acabou por marginalizar os cristãos sabatistas dentro da sociedade romana. E nos séculos seguintes, a igreja passou a reforçar a santificação do domingo e a desencorajar a guarda do sábado, o que acabou consolidando a mudança. As leis de Constantino, e aqui a gente precisa entender, elas não criaram a observância do domingo, mas foram um fator decisivo para a sua consolidação, porque essa prática já se vinha de pelo menos 200 anos na construção de um pensamento que afastava a igreja cristã dos judeus para criar sua identidade própria. A adoção do domingo, ela foi fortalecida por interpretações cristãs que associavam Cristo, como eu já mencionei, à simbologia solar. Cristo é o sol da justiça, em Malaquias 4:2. Símbolo da ressurreição, no primeiro dia da semana, o domingo, líderes cristãos passaram a promovê-lo como o verdadeiro dia da luz. Agora, meus irmãos, embora eu respeite os meus irmãos de fé reformada, que se esforçam em permanecer leais às escrituras acima da tradição, e sob qualquer outra autoridade, senão a sola escritura, é difícil para mim entender, porque alguns dos meus irmãos de fé reformada insistem em honrar uma instituição sem amparo bíblico. Permanece também o espanto, por parte dos teólogos, especialmente os católicos, sobre os motivos de uma instituição jesuíta como a Pontifícia Universidade Gregoriana ter aprovado com distinção uma tese que contradizia a visão católica tradicional sobre a autoridade da igreja na mudança no dia de guarda. Essa mudança nem se deu pela autoridade da igreja. Ela foi mantida pela autoridade da igreja, mas ela não foi instituída pela autoridade da igreja, porque essa mudança foi gradual, foi pelas beiradas. Com os argumentos e com as pessoas que eu já citei, isso é história. E você não pode reescrever a história. A aceitação da tese, a premiação indicam que essa argumentação, academicamente, ela foi muito sólida. Mesmo dentro de um ambiente em que teoria poderia ser contrária às suas conclusões. E essa obra gerou muitos debates, especialmente entre aqueles que sustentam a ideia de uma transição baseada na autoridade apostólica e eclesiástica. A questão é que o reconhecimento acadêmico indica que a sua pesquisa era muito sólida e difícil de refutar historicamente. Se alguém com um mínimo de honestidade intelectual
investigar os documentos dos pais da igreja, não terá como chegar a uma outra conclusão senão essa. O debate não era tanto sobre a veracidade histórica da tese, mas sobre se a igreja tem ou não tem autoridade para mudar a prática cristã, independentemente de um mandamento bíblico explícito. E esse continua sendo um ponto central entre católicos e protestantes até hoje. A manutenção da guarda do domingo baseia-se única e exclusivamente na autoridade da Igreja Romana. A mudança não veio por decreto, como você viu. A adoção do domingo como dia de culto não foi apenas uma decisão teológica, mas também o resultado da influência cultural e política do Império Romano. O culto ao sol já era popular, facilitou a transição. Constantino vai apoiar essa mudança e ajuda a consolidá-la. Então, assim, o domingo ele passa a ser gradualmente aceito e promovido, substituindo o sábado, que era diretamente associado ao judaísmo. Para a gente encerrar, meus irmãos, a ausência do mandamento explícito para o domingo nas Escrituras, a longa controvérsia nos séculos seguintes, são fortes indícios de que a observância do sábado viveu por muito tempo ainda dentro das comunidades cristãs primitivas, especialmente entre os judeus cristãos e em regiões fora da influência direta de Roma. Eu já mencionei lá superficialmente no início das minhas considerações, mas quero reforçar aqui. Diferente da circuncisão, que marcava uma distinção que não era mais requerida e que foi assunto no concílio da igreja em Jerusalém, com os apóstolos ainda vivos lá e participando, o sábado nem de perto entrou em pauta nesse concílio de Jerusalém, nem no outro seguinte. Esse não era um assunto que precisou de revisão. A rejeição do sábado por muitos pais da igreja não foi baseada numa ordem apostólica ou evidência bíblica sólida, mas num movimento teológico anti-judaico, influenciado por contextos políticos e filosóficos de Roma e de Alexandria. Mas, eu e você sabemos, a Bíblia permanece coerente ao apresentar o sábado, primeiro, como uma instituição da criação. Meus irmãos, eu vou encerrar agora. Vá às Escrituras e permita que ela interprete a si mesma, e você não terá como chegar a outras conclusões. Esse afastamento, esse clima anti-judaizante por parte dos pais da igreja, tentando colocar um outro elemento que afirmasse a identidade cristã em contraste com os judeus, segundo eles rejeitados, contraria, por exemplo, o próprio mandamento e a instituição dele. Antes de povo judeu, antes de Abraão, antes mesmo do pecado, os argumentos que são utilizados para associar a guarda do sábado a práticas legalistas ou de autojustificação não resistem ao fato de, na primeira folha da sua Bíblia, num contexto de perfeição, não havia cansaço, não havia obra humana. Eles tinham acabado de sair das mãos do Criador e ele diz: eu vou descansar, abençoar e santificar esse dia. Isso é uma dádiva à humanidade, não tem nada a ver com uma igreja ou com um povo. Essa mudança se deu por razões humanas, por motivos pragmáticos, políticos, culturais. Um forte sentimento anti-judaico. Isso não tem amparo das Escrituras. O grande problema é que parte mesmo da igreja protestante, que rompe com as tradições da igreja, ali no 14º, 15º, 16º século, eles não fazem todas as reformas necessárias. Há um retorno às Escrituras, há um retorno à salvação pela fé, há um retorno apenas a Deus, a ser dado glórias a Ele, há um retorno a uma tentativa de focar apenas nas Escrituras e não da tradição da igreja, mas ainda boa parte dos nossos amigos e irmãos evangélicos, eles permanecem honrando uma instituição que está baseada única e exclusivamente na autoridade de Roma. O sábado foi feito por causa do homem, como um benefício para ele. O sábado é o seu reconhecimento de que a criação e a redenção não têm sua participação.
Você reconhece a obra divina de ter criado os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E você reconhece o fato de ele mesmo, na sua morte, ter descansado na sepultura naquele dia. Eu sei que muitas vezes é difícil para nós navegarmos neste mar de muita incompreensão. Às vezes é difícil pelas oportunidades que se perdem, pelos trabalhos que você não consegue alcançar, pelas restrições que muitos dos nossos filhos acabam encontrando em sua vida acadêmica, alguns deles na vida profissional. E às vezes nós nos sentimos isolados, mas deixa eu dizer a você, este continua sendo um mandamento divino. E nós somos leais e fiéis à palavra de Deus. Há uma forte tendência, muito semelhante ao que aconteceu em Alexandria, de você olhar para o mandamento bíblico, olhar para o texto bíblico e você tentar alegorizar. Sabe que muitas igrejas que se autodenominam cristãs andam dizendo por aí que a Bíblia é um livro vivo e que você precisa sentir este livro reagindo em você. É como este livro reage em você que é importante. É a sua percepção do texto que é importante. É a sua interação do texto que é importante. E alguns teólogos que se autodenominam cristãos acusam parte do protestantismo de biblioidolatria. Como que dizendo que o importante é como você se relaciona com o texto. Não, meus irmãos. O importante é o que o texto está dizendo. Muitas vezes o texto vai me ofender. Muitas vezes o texto vai me restringir. Muitas vezes o texto vai impor limites a mim. Porque a Escritura, inspirada por Deus, ela foi dada para correção na justiça. Ela foi dada para orientação da igreja. E não é o que eu sinto em relação ao texto, é o que o texto está dizendo. Ora, se eu reduzir o significado do texto ao nível de minha conveniência, desculpa, mas isso aqui viraria uma verdadeira anarquia. A Bíblia diz para eu perdoar meus inimigos, a Bíblia diz para eu orar para aqueles que me perseguem, a Bíblia diz um monte de coisa que as minhas inclinações vão numa direção contrária. E eu vou olhar para o texto e dizer, não, isso aqui vai me causar muita confusão. Nós guardamos o sábado a cada semana, porque nós entendemos que o Criador dos céus e da terra disse assim, eu quero que você freie essa loucura que é a tua vida. E quando o sol estiver descendo na sexta-feira, e você estiver respirando os primeiros momentos do meu dia sagrado, que eu abençoei, que eu santifiquei, e que neste dia eu descansei, você vai viver essas 24 horas única e exclusivamente pela fé na obra que eu realizei. Cessar a sua obra no sábado não é um ato de legalismo, é um ato de fé, porque nós estamos descansando nas obras de Deus, nós não estamos fazendo nenhuma obra ao parar no sábado, nós estamos cessando a nossa obra. Você descansa nos braços do Onipotente. Essa mudança não se deu por orientação apostólica, essa mudança não se deu por um texto bíblico, e você pode fuçar a sua Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar amparo para isso. Pois bem, seja fiel a Deus, porque vai chegar um momento que seu pescoço estará a prêmio, e você mesmo se sentindo dentro de uma minoria, você não vai dobrar os seus joelhos. Por quê? Porque Ele fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. E a última geração será chamada para adorar o Criador. E o mandamento do sábado aponta quem é o Criador e que nós somos as suas criaturas e que devemos obediência a Ele. Feche seus olhos, por favor. Pai amado. Obrigado porque o Senhor não nos deixou às escuras. O Senhor não nos deixou à própria sorte. O Senhor nos orientou. Obrigado porque o sábado é um convite semanal a que paremos para descansar nas tuas obras. Obrigado porque o Senhor tem prazer em desenvolver comunhão e relacionamento conosco.
O Senhor não precisa. O Senhor é autossuficiente. O Senhor se basta. Mas o Senhor encontrou prazer em experimentar o amor, viver o amor, ser o amor, exercendo isso sobre criaturas imperfeitas que somos nós. E o Senhor encontrou meios de que em cada semana a gente pudesse parar e sermos restaurados pela comunhão contigo. Alguns de nós temos tido a nossa visão embaçada em relação a esse assunto. Alguns de nós estamos olhando o sábado como restrições para aquilo que a gente queria fazer, as nossas próprias coisas, as nossas próprias vontades. Quando na realidade é o Senhor dizendo: ah, filha, descanse em mim, passe tempo comigo. Eu posso colocar sua casa em ordem, eu posso refazer suas forças, suas energias. Coloque as suas preocupações aqui diante de mim. Neste sábado, não corra atrás do pão, não corra atrás das suas coisas, porque eu sou o teu descanso. Fique em mim, fique em mim. Deus amado, nos ajuda, tenha piedade de nós e nos leve em tua paz nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor.